Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 18 de outubro e nesse episódio do Resumido Entrevista, engajamento de colaboradores, o fenômeno do Quiet Learning, o poder da tecnologia redefinindo a comunicação interna e muitos outros assuntos com o CEO da Dialog, Hugo Godinho. Vamos nessa, Resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Como sempre, seguimos em primeiro lugar na Apple Podcasts. Essa semana, o Resumido entrevista Hugo Godinho, CEO da Dialog. E aí, Hugo, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Beleza, obrigado por estar aqui no Resumido. Eu que agradeço. Vou fazer uma breve apresentação aqui, eu vou ler aqui na minha cola. O Hugo Godinho é CEO e cofundador da Dialog, uma HR Tech que está revolucionando o mercado de comunicação interna e engajamento de colaboradores no Brasil. A Dialog foi criada em 2016, conta com mais de 200 clientes e conecta 800 mil pessoas em diversos setores, né? Agronegócio, indústria, varejo, saúde, logística, mobilidade. Então, para começar, eu queria que você explicasse o que a Dialog faz exatamente. Sua colinha está muito certa, foi exatamente isso. Obrigado pelo convite mais uma vez, Bruno. A Dialog começou em 2016 como um projeto para PepsiCo, cliente nosso até hoje, que era para aproximar duas equipes, muito antes da pandemia, né, portanto, e que precisavam se conectar melhor. Muita gente jovem, a linguagem era muito mobile first, na época se falava, e a gente criou uma timeline social, né, interna. E aí tudo que tinha sido feito no mundo até então, para tecnologia, era muito para fora, né? Você tá nesse mundo há muito tempo de marketing, é sempre para o consumidor final e para público final. Aqui a gente começou a olhar para a timeline para público interno e entender as peculiaridades desse público. E aí, anos depois do que a gente é hoje, né, depois de 8 anos de existência, com esses clientes todos, a gente trabalha muito com grandes empresas que têm desafios grandes de comunicação. Então, não só mais a boa e velha timeline social, que passou a ser uma rede social interna, mas também todos os canais de contato que esse público interno precisa, os funcionários, né? Pode ser no e-mail, pode ser no WhatsApp, pode ser numa TV corporativa. A gente administra isso e faz com que a mensagem certa chegue na hora certa. São várias ferramentas de comunicação interna, inclusive Exato. Tem um app, né? Essa parte eu conheço. Tem um app que é como se fosse uma rede social interna da empresa para esse tipo de comunicação. É o app, exatamente isso. Você faz o download de um app, então ele é muito conhecido pela rede social porque foi onde a gente começou, mas esse app, na verdade, te dá acesso a múltiplos canais ali, né? Quem administra a ferramenta pode escolher exatamente com quem quer falar, em que momento falar. Então, o Bruno Natal é um cara importante, que é um gerente sênior de uma empresa de petróleo. Então, ele é um cara que fala mais pelo e-mail. O administrador do nosso app vai mandar para chegar para você por e-mail. Ou ele é mais da rede social. Então, no próprio app que ele também tem no celular dele como usuário, ele vai receber as informações dessa empresa de petróleo, né? E aí, esse é um problema que as pessoas não pensam muito, quem está fora de uma grande empresa no dia a dia, o problema da comunicação, né? E as várias questões que surgem a partir disso, né? Lendo a pesquisa que você me mandou antes sobre como está esse mercado de comunicação interna, uma coisa me chamou a atenção, que foi um termo específico, uma tendência que é o quiet quitting, né? Que é a desistência silenciosa. Que é isso? O que significa isso? Isso significa um desengajamento progressivo até o momento que a pessoa sai ou é saída, digamos assim, da empresa. Ela vai desengajando e foi um fenômeno que se pronunciou muito pós-pandemia, né, com todas as possibilidades de trabalho remoto, uma outra relação que se estabeleceu com as empresas. Uhum. Tem um fator também aí geracional, né, que é o vínculo que as pessoas têm, os jovens têm hoje com as empresas, que é um pouco mais frágil. Então, qual que é o papel que a gente vê que é importantíssimo de comunicação e quem trabalha com RH? É justamente entender esse fenômeno do quiet quitting, que é um fenômeno que faz as pessoas irem perdendo o interesse, produzindo menos, né, se desconectando das empresas, quase que um turnover digital antecipado, entender esse momento, dominar esse momento do comportamento digital desses usuários, que são funcionários nesse caso, como você falou, e atuar ali. Né? Então a gente pode combater o quiet quitting, que é um fenômeno global de fato. Claro que não é só assim, tem muito de liderança, tem muito de olho no olho, tem muito de questões humanas que sempre vão ser extremamente importantes, estratégia, mas tem muito da parte digital. Né? E você consegue identificar, então, a partir da comunicação interna, o interesse ou desinteresse do determinado colaborador, se ele está de fato interessado na empresa que ele está ou não. Pode ser, exatamente, sei lá, no Slack, em algum outro lugar que o cara não está nem prestando atenção em nada, o cara está indo e ninguém viu, é isso? É exatamente isso. Por isso que a gente foi se tornando
até como negócio, assim, uma perspectiva muito agnóstica em relação à plataforma. Tá. Eu tenho uma rede social que a gente usa e que a gente é muito conhecido por ela, sim, mas na verdade, se for no Slack, como você falou, eu quero poder integrar com o Slack, entender o que está acontecendo ali, e se aquele é o espaço que ele gosta de falar, é lá que eu vou falar. É um pouco a abordagem do marketing, né, e da comunicação externa, como eu falei agora há pouco, das redes sociais, dos e-commerce conosco, como consumidores finais. Sim. A gente sabe que os e-commerce, né, americanas sabem exatamente como chegar a você, né, assim como as redes sociais, o LinkedIn sabe como chegar a você com conteúdo. É fazer isso para dentro, é fazer isso para o público interno. Então, dominar, como você falou, exatamente qual é a preferência por conteúdos, qual o tipo de conteúdo que engaja, qual o tipo de horário que funciona melhor, formato, tratar de fato esse usuário. E o customizar do usuário ao usuário. Você consegue entender a dinâmica de cada um e falar onde o cara quer. Isso que você está falando se chama hiperpersonalização. Já é um movimento conhecido de novo em e-commerce e redes sociais externas, e para dentro não. A gente sempre tratou o funcionário de uma maneira muito atrasada nesse sentido, né? Porque você olhava para ele com um jornal mural, com uma intranet paradona. Manda um e-mail para todo mundo. Manda um e-mail igual para todo mundo em escala, não funciona, né? Claro que vão ter temas que vão ser de escala, vou anunciar o PLR, é para todo mundo igual, tem alguma questão por trás de compliance, evidentemente isso sim, mas no dia a dia, no geral, por que não personalizar e tornar muito mais engajador e envolvente uma comunicação, né? E esse fenômeno de quiet quitting já é, do desistência silenciosa, já é uma coisa dada, isso já existe, já é um problema mundial. A gente tem dados aí que a gente vê que no mundo inteiro, acho que a Gallagher falou, 50% da população mundial, né, já é estimada que esteja desengajada, é muito alto. Estima-se que disso para mais. Isso significa um comportamento que é aquele comportamento que não significa que a pessoa está desesperada procurando emprego, mas significa que ela entrou naquele modo morno na relação com a empresa. Entendi. E qualquer estímulo externo vai fazer, qualquer flerte externo, qualquer possibilidade de um pouco a mais de ganho, dependendo do nível, a pessoa vai sair, porque ela desconectou com o sentimento que ela tinha com a empresa. E como que identifica isso? Uma empresa consegue identificar isso, quais são os sinais? Eu quero dizer, a parte técnica eu entendi, como você explicou pelas ferramentas de comunicação, mas quais são os sinais de que, cara, meu funcionário tá desligado? Tem muitos sinais como um todo. Se eu pego a perspectiva minha aqui, muito de plataforma, nesse estudo que você comentou agora há pouco, se eu pego o varejo, por exemplo, todos os nossos clientes de varejo que a gente tem grandes marcas, né, que são clientes nossos, eu consigo ver que 3 meses antes eles vão desconectando e desengajando 10% a mais. Né? Então, qualquer variação negativa de 10% pode significar um turnover maior. 10% de menos resposta. Menos curtida, menos visualização, menos tempo, menos sessões acessadas. Tem um conjunto de métricas que a gente desenvolveu para isso. Watch time, né? A gente criou um índice de engajamento que é parte dessa estatística que a gente usa. Então, a gente chegou a uma estatística, vamos dizer assim, que consegue avaliar exatamente que no varejo, e aí são dados concretos, reais, que a gente vai soltar para o mercado muito em breve, né? 10% 3 meses antes no varejo desengaja, isso pode ser, e pelo contrário também. O contrário também significa 10% de engajamento a mais, significa menos turnover, de 6% 3 meses depois. E no agro, esse 6% depois é 1 mês antes. Então, 3 meses antes no varejo, você tem mais tempo para controlar e atuar. Eu tenho sinais de que essa população, como o Bruno Natal, de gerente sênior da empresa tal, de petróleo, como eu falei agora há pouco, está desengajado, né? Ou até o Bruno Natal, não precisa ser um segmento, pode ser uma pessoa que está desengajado porque está vendo menos, curtindo menos, passando menos tempo. Vamos atuar para fazer treinamento, para ter uma conversa. Isso é reversível, você consegue. É reversível. E você depois traz uma estratégia para revertir isso. Comunicação interna é parte dessa. A plataforma te dá isso na cara do gol. Aí cabe muito à empresa e a estratégia da empresa atuar. O que as empresas fazem? O ideal seria uma conversa, que as conversas existissem sempre, nem sempre acontecem. A gente sabe que tem uma crise, muitas vezes, de liderança, né? De chefia, conversar, lideranças conversarem então se aproximar, entender o RH, poder atuar, um treinamento, uma avaliação de desempenho, né? Eu acho que uma conversa para começar sempre é muito importante. E muitas vezes, se a gente fala isso numa empresa de 30 pessoas, você sabe quem é, bota todo mundo numa sala. Numa empresa de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 30 mil pessoas, como a gente tem, você deixa de saber. As pessoas passam a ser, de fato, usuários. Claro que cada chefia tem que ser responsável pela sua equipe, mas a empresa como um todo, o RH como um todo, a comunicação, precisam de massa crítica e informação para saber que tem risco de saírem tais talentos. Imagina isso aplicado a talentos, né? Mas como é que a comunicação entra como solução? A comunicação interna entra como solução? Você provoca um tipo de comunicação que vai trazer esse resultado?
como é que isso se dá? Assim, Isso pode ser das maneiras mais, assim, você passa a entender, assim como nas mídias externas, num veículo jornalístico. A gente sabe que os veículos jornalísticos hoje são altamente pautados pelo que gera interesse público, Sim. digamos assim. Interesse das pessoas. O algoritmo diz para eles o que o G1 tem que escrever amanhã. Né? Tem as notícias, obviamente, hard news, como você sabe melhor do que eu, e tem muitas coisas que são matérias oportunas, porque um assunto está em voga, os memes do momento, a mesma coisa para dentro. Que vai gerar clique, O que vai gerar clique? Então, para audiência, para senso de pertencimento, para aproximação e conexão do funcionário com a empresa, o que gera ali naquele cara um interesse, né? Naquela pessoa que está ali trabalhando todos os dias? Seria falar mais sobre temas relacionados, temas do Dia das Mães, pautas mais leves? Seria falar de uma maneira mais simples, menos rebuscada? Mas esse assunto que não é diretamente ligado ao negócio, à empresa, você engajar ele, o colaborador por esse assunto interessa? Porque você está falando uma coisa que não tem a ver com o trabalho, como é que isso ajuda? Você sabe que tem empresas que a gente vê que a gente tem tem um índice de engajamento geral, a gente chama, e tem um índice de engajamento corporativo, por exemplo. Geral é qualquer tipo de publicação. Tem empresas que a gente tem na nossa carteira de clientes que o grupo de pet é dos que mais bomba, mais do que o presidente falando. Tem alguma coisa de errado com isso? Tem alguma coisa de certo com isso? Depende. Se você fizer um uso da imagem dos pets, você poder aproximar das pessoas em nome disso, é uma aproximação. É a empresa falando comigo numa linguagem do pet, que pode ser ali naquele grupo, tipo Orkut de antigamente, que você vai trazer uma notícia. É isso que eu ia falar. Então isso tem a ver com esse senso de comunidade que todo mundo tem que criar. Eu tenho a comunidade do Resumido, a gente conversa sobre várias coisas no WhatsApp, por e-mail e tal, e às vezes nem tem a ver com os temas do programa, mas perfeito. Você gerar essa comunidade, a pessoa dentro do trabalho, se sentir, pô, envolvida. Se eu sair desse trabalho, eu perco a minha galera do pet, como se fosse isso, mais ou menos. É isso, porque perfeito, comunidade é um, propósito é outro, todo mundo fala de propósito. O que essa empresa tem de propósito? Como é que eu posso tangibilizar esse propósito tão bonito ali na parede, de uma maneira concreta no meu dia a dia? A comunicação e o tipo de interação te dá todas as pistas do que você deveria escrever, do que você deveria publicar, produzir, conteúdo multimídia, nano-learning, a gente vai falar hoje aqui, treinamentos, você tem ali muito subsídio, muito briefing, vamos dizer assim, para saber o que fazer. Quando você me perguntar, mas é o conteúdo que vai? É o conjunto da obra. São as políticas de RH, com uma liderança presente e um conteúdo ali extremamente hiper personalizado, que aquilo me interessa, então eu vou me envolver mais com a empresa. Né? E o próprio conteúdo da plataforma, os próprios dados que são gerados ali dentro, te alimentam do que falar. Então, isso que é bacana. Então, esse ponto que a gente fala, esse ponto, quanto mais você usa, mais você entende como a sua audiência funciona. Tal qual qualquer veículo. E que tipo de formato que funciona melhor? Você consegue... A gente vê uma tendência muito de formatos curtos, né? Hoje em dia, tem vídeos curtos, podcast, a gente vê que está crescendo aí 30% no ano o consumo. O Resumido, acho que é um belo exemplo disso. Conteúdos mais breves, assim. Agora, cada empresa tem uma cultura. A cultura, então, tem empresas que são mais formais, mais hierarquizadas e que vai se dirigir na forma de conteúdo, na forma de pesados, e o texto vai ser mais rebuscado. Tem outras que vão ser varejo, bora varejar, como um dos clientes nossos costuma falar, presidente falando nessa linguagem, vai para o WhatsApp para todo mundo. A gente controla isso tudo e vê o que funciona melhor, né? Agora, tende a ser publicações que sejam envolventes, pertinentes à cultura, próximas das pessoas, numa linguagem mais fácil possível, seguindo as tendências aí de redes sociais, né, de consumo do mundo. E como é que as empresas adaptam a estratégia deles para se comunicar dessa forma? Como é que eles fazem uso disso no dia a dia, na sua experiência, vendo os sucessos, né, logicamente? Claro, Eles costumam, assim, uma área de estratégia é muito importante nas empresas que olhem para RH e pessoas, né? Então, a gente dá muito na cara do gol a informação, sabe, Bruno? A gente consegue dizer que determinado cluster funciona, determinada hierarquia ou regional de Goiânia funciona muito bem quando se fala desse jeito. E tem no nível de talentos. A gente pode mapear quem são os talentos e esses talentos funcionam melhor dessa forma. Ou a gente vai puxá-los pelos conteúdos tais. Então a gente entrega muito conteúdo. Tem clientes que fazem do limão uma limonada, tem clientes que fazem menos limonada. Né? Então a gente precisa muito de está muito aparcerado com agências de comunicação, muitas vezes são muito importantes, agências de comunicação interna, principalmente. Da própria empresa. Ou parceiras nossas, que a gente indica muitas vezes, né, para trabalharem junto conosco. Tem a própria área de estratégia da Dialog, que olha muito para isso, e tem a estrutura da empresa. Uma área hoje atuante, moderna, estratégica de RH, sabe exatamente o que vai fazer com aquilo. Porque ela vai usar aquilo, uma área de RH completa, ela vai olhar para benefícios, vai olhar para remuneração total, vai olhar para questões de eventos internos, satisfação, NPS, e vai olhar para todos os nossos relatórios. E juntando todos esses dados, né, vai criar a estratégia. E você consegue identificar nesse processo
em cada empresa vozes que acabam se tornando mais importantes, vira o embaixador da empresa, ou ainda se extrapolando, assim, tem algum caso de alguém que de repente se encontra como um grande comunicador, sai da empresa, vai virar um canal dentro do que ele fala por conta própria? É fantástica essa tua provocação, você sabe que tem uma demanda cada vez maior não só de criar os programas de embaixadores, e a gente faz isso, tem muitos exemplos lá, teve um que eu vi recentemente num evento que a gente fez em BH, da ArcelorMittal, que é um cliente nosso de longa data, faz um belo trabalho, inclusive com a média gestão de comunicação, liderança comunicadora, e aí nisso surgiu uma pessoa que é o Caipirão. É uma pessoa que ali trabalha mais diretamente com o pessoal da ponta, né, de mão de obra operacional, de fato. Ele é o caipirão, ele fala com uma linguagem de caipirão e ele virou um personagem. Ele tem um destaque maior do que o presidente, provavelmente. Ele é um funcionário Ele é um funcionário. E ele tem um trabalho que ele desempenha além disso, ou isso virou o trabalho dele? Ele passa a ter um tempo dedicado a isso, mas ele é um canal importante. E aí as empresas querem vários caipirões, digamos assim, cada qual a sua maneira, a sua forma, mas todas querem que sejam embaixadores, né? A coisa da marca empregadora hoje, employer branding, é muito forte. Então, conseguir identificar, esse é um outro ponto importante, conseguir dentro de uma rede social interna, de um conjunto de aplicações internas, descobrir quem são essas pessoas. E a gente tem tecnologia para dizer quem são, né? Esse aqui, quando fala, influencia mais. A gente pode dizer exatamente isso e está acontecendo. Você identifica, testa ali dentro e depois para fora você vai para o LinkedIn, vai para campanhas, maravilhoso, né? Mais autêntico impossível, porque nasce ali organicamente, por meio de dados que a gente identifica, a gente dá a voz dessas pessoas, na linguagem deles, e aí depois vai para fora. Então, hoje um botão que muita gente quer ter, para falar de uma feature assim, é o compartilhar no LinkedIn. Porque você começa a testar ali, empresas mais maduras que têm um nível de confiança maior, querem publicar nos seus diálogos, digamos assim, internamente, e também já quer botar para fora. Quer mostrar esse influenciador em outro lugar. Isso é perigoso para a empresa, de certa forma, ficar na mão desse cara, não? De repente o cara começa a ter uma ascendência sobre a tem que ser muito bem selecionado. Equipe. O plano tem que ser muito bem selecionado, pessoas que tenham conexão com os valores da empresa, obviamente, que comprem aquela causa, começa com simulações dentro de casa, começa num ambiente extremamente seguro e aí ganhando confiança. Confiança é tudo, né? Continua sendo tudo. Então, ganhando confiança, isso acontece naturalmente. E como é que essas ferramentas, porque a gente está falando de uma... Você falou que a Dialog se conecta com o WhatsApp, com o Slack, com outras coisas onde já estão os canais, mas também tem o próprio aplicativo. Como é que você mede para não passar do ponto do excesso de informação? Porque como é que um funcionário, eu imagino, né, sei lá, recebe, caraca, mais um negócio para acompanhar, é pela qualidade do conteúdo? Claro. Como é que isso acontece para não ser essa sobrecarga? Uma das nossas missões é reduzir a sobrecarga digital. É um tema que já é muito presente lá fora, né? Se fala que está chegando no Brasil muito com a linguagem de infoxicação. Um bom uso de um conjunto de plataformas como a Dialog necessariamente gera uma redução nesse volume, nesse ruído todo. Porque naturalmente, ao longo do tempo, a não ser que o cliente não olhe nenhum tipo de relatório, mas você vendo os relatórios, eu vou descobrir que o Bruno Natal tem o hábito de ver segundas e quartas melhor por e-mail no final do dia. Por que eu vou te inundar no Slack, eu vou ficar te mandando push notification de rede social? Eu vou mandar nesses ambientes. Então, a hiperpersonalização vai nesse caminho, né? De eu entregar menos é mais. Não vou te inundar com... A gente sabe que as grandes empresas tem eventos muito importantes, tem questões de compliance que elas precisam reforçar. Então, o treinamento é ESG, é muito importante que todos cumpram. Eu posso fazer isso repetindo 18 vezes no e-mail e lotando a caixa postal de todo mundo e causando aquela sobrecarga de fato, aquela sensação ruim no final do dia de que tem pressão, né? Tenho tudo para fazer, ainda tem. Ou eu posso escolher mandar por Zap porque o gerente funciona melhor por WhatsApp. Vamos encarar essa realidade, né? Com todos os cuidados, enfim, tem cuidados que a gente toma nesse sentido de não vazar informações. Mas o importante é estar na hora certa, no momento certo, para o consumo certo. Isso, por si só, já responde a tua pergunta. Isso é a redução da sobrecarga. Como é que as empresas fazem hoje na falta de dados? As cegas, elas mandam em todos os lugares. Elas mandam vários e-mails. Eu divulgando resumido, eu mando em tudo. Tem que botar em todos os lugares. Vou te oferecer a dado. Vai saber onde é que chega. Mas exatamente, é isso. Mas essa hiperpersonalização, você consegue perfilar os funcionários. Vamos dizer, eu tenho que mandar mensagem... sei lá, qualquer festa de final de ano da empresa, vamos supor, uma mensagem geral. Eu boto isso na plataforma e ela distribui já sozinha para fulano no WhatsApp, para fulano no e-mail, para não sei quem, no Slack, a mesma mensagem. Esse é o caminho. Ou você tem que controlar? Esse é o caminho hoje. Nossos relatórios já entregam exatamente isso por pessoa. O que estamos fazendo agora com o avanço da inteligência artificial, como você bem sabe, nos teus programas sempre ouço sobre isso, né? A gente está pegando toda essa massa crítica que seria o nosso plano futuro, 2025, 2026, e trazendo para o já.
Então, todo o roadmap, como se chama isso em empresas de tecnologia, né? Toda a nossa produção está para incorporar a inteligência artificial para que ela te diga de uma maneira automática exatamente como colocar, em que formato, em que momento. Hoje, por meio do consumo do nosso relatório, você já tem essa informação. A partir de agora vai ser cada vez mais autosserviço, cada vez mais ela te indicando como fazer. Então tem um papel da Dialog que vai para além de plataforma, que vai ser no sentido, além de plataforma de distribuição, digamos assim, que é no sentido de dizer como fazer melhor, né? E se você bota um ingrediente adicional que a gente está fazendo agora, porque eu acho que é importante para o mercado, como a gente é líder no mercado, tem muitos clientes, como você falou no início do programa, né, 200 clientes, 800 mil pessoas, a gente consegue pegar exatamente o setorial. Então, esse estudo que eu te comentei agora há pouco do varejo e do agro, juntos são 156 mil pessoas. Então, eu posso dizer para esses caras exatamente como é que o turnover vai se comportar, porque quem apaga da plataforma. O que eu estou falando com relação a isso? Eu posso também ter esse tipo de comparação para produção de conteúdo, para ver o que funciona melhor no agro, e a gente vai fazer isso. Cada vez mais relatórios nesse sentido para guiar a comunicação interna, guiar como as empresas se comunicam melhor com seus funcionários. Hoje, essa relação é muito pobre. O fato é essa, a relação é muito pobre da forma que elas vão muito no feeling, elas vão muito no que está previsto ali, no que tem que fazer, ou que dá para fazer também, porque as áreas são muito enxutas nessas empresas. O que a gente quer? Facilitar ao máximo. Quando eu te falei agora mais há pouco, né? Botar na cara do gol o conteúdo, ok, a gente já entrega isso no relatório. Eu quero dizer exatamente o que você deve fazer na nossa sugestão, mediante algoritmo, mediante tudo que a gente está vendo que está performando. Então, Faça isso. Não tem juízo de valor meu de como a empresa conhece como é que é a cultura dela. Mas se eu for pegar o que está performando, tal qual o veículo jornalístico. É técnico, você o que desempenha bem é isso aqui. Pode ser que seja futebol. Assim. Pode ser que seja futebol. Será que a Petrobras vai querer falar de futebol? Depende. Vamos ver a forma que ela talvez sim, talvez não, mas tá aí a informação. Tá ali a informação. E como é que você acha que os formatos entram nisso tudo? Como é que podcast, vídeo curto, que virou essa linguagem que a gente associa muito ao lazer, né? A momento de, sei lá, diversão. Como é que isso entra na comunicação da empresa? Uma coisa muito interessante que a gente fala, é até meio óbvio, mas a gente precisa ficar se lembrando, é que o funcionário é uma pessoa fora dali como qualquer outra, né? Então quando ele se torna funcionário, ele não muda os hábitos de consumo nem nada. Então se a gente vê, por exemplo... Em termos de comportamento, você diz, se ele gosta ele faz em casa, ele vai gostar. A nova geração de 20 e poucos anos é TikToker, né? A gente tem que saber que essa linguagem tipo TikTok tem que estar ali. Pode ser o próprio TikTok integrado na nossa ferramenta, ou short videos, ou pode ser stories, isso tudo ou você pega um conteúdo, você diz um conteúdo já existente na plataforma já e bota, ou você cria já com aquela lógica. Já com esse formato. Então, toda a forma que a gente olha para essas features, pro dia a dia que a gente vai desenvolvendo a nossa plataforma, é no sentido de acompanhar essas tendências, né? Da mesma maneira que a gente sabe que tem um público que vai querer mais texto, ou vai querer uma maneira mais de infográfico, a gente vai estudando isso. Tem também as características da empresa, junto com as tendências, né? Mas o importante é estar antenado. O que funciona para rede social externa, necessariamente funciona para dentro, porque as pessoas são as mesmas. Mas pode ser que o funcionário, você tem que levar em conta que é um público um pouco mais concentrado na faixa dos 30 a 40. É verdade. Então tem que pegar hábitos recortados do que você, por exemplo, no resumido já olha também. Eu tenho que olhar as mesmas métricas, watch time, engajamento, tem que ver qual a pílula. Será que se eu botar um treinamento um pouco maior é pior do que o menor? E a gente sabe que porque coisas muito longas hoje não colam, ninguém tem tempo, ninguém vê. Então será que um story para determinada coisa é melhor do que botar um post? Pode ser que sim, pode ser que... Então a gente vai estudando isso, é um estudo permanente, né? E qual que é o desafio para a empresa para fazer? Porque... da maneira que você fala, beleza, tem a Dialog, tem as ferramentas e tem os insights, mas o cara tem que produzir aquele conteúdo, né? Tem que conseguir gerar aquilo, botar pra dentro. Eu quase... tô até tendo uma ideia aqui enquanto a gente fala, mas eu quase vejo que tem uma necessidade de uma unidade de produção de conteúdo para poder atender e gerar isso. Muito forte. E aí, qual é o desafio para a empresa? É montar uma estrutura dessa? O desafio foi muito de áreas enxutas, porque eu acho que agora que o mercado está se recuperando e voltando a investir e olhar para a comunicação interna, eu acho que essa área não teve o protagonismo. Todo esse assunto de marca empregadora demorou para ter a importância devida, percebida. Hoje toda empresa está preocupada com isso que você falou. Você perguntou agora há pouco, não tem receio que o funcionário fale para fora? E querem, pelo contrário, que esteja falando favoravelmente. Para isso, precisa falar com esse cara dentro, senão fica uma hipocrisia, né? Você fala para fora, espera e para dentro. Então você precisa conversar. Então isso tudo é uma ciência, digamos assim, super nova, viu, Bruno? E a gente vem estudando isso para que a gente possa saber exatamente que conteúdos funcionam, e a forma de produzir o conteúdo são as múltiplas, né? Num nível mais, numa camada número 1, a gente tem produção de conteúdo, a gente encapsulou o ChatGPT em junho do ano passado,
para formato de prompts ali de comunicação interna para facilitar o dia a dia, por exemplo. Para ajudar ele a gerar esse conteúdo. Já temos isso em texto. Teremos em breve, já estou aqui fazendo spoilers, teremos em breve em vídeo, teremos tudo. Quase que uma campanhazinha básica sendo feita. Legal. Isso num nível mais do dia a dia. Tem as agências, que são canais fundamentais, né? Que podem fazer isso pelos clientes e fazem muito bem, né? Há muito tempo e acho que vem se modernizando e fazendo com cada vez mais qualidade. E tem a estrutura interna dos clientes. Agora, é um trabalho a muitas mãos, você tem razão, porque é muito volume. Conversei outro dia com um diretor de comunicação de um grande grupo de educação, que a gente está conversando, e ele falou, cara, eu tenho 70 campanhas por mês para fazer aqui dentro. E ele fez umas contas rápidas. Internas. E ele me disse até, não, eu consigo aqui com essa solução de inteligência artificial de vocês, só de texto, consigo ter uma otimização de 30% do meu tempo. Então, vou focar na inteligência com as agências. É que me parece que o negócio começa nesse formato de estrutura, mas você, talvez até pelo seu histórico de empresa e tal, de ter trabalhado em jornalismo, agência, conteúdo, parece que essa plataforma começa a demandar conteúdo. Ela demanda. Mas a produção, eu digo. E é sinal que tá dando certo, né? Quando isso acontece. Porque aí, se ninguém estiver vendo, a gente não quer criar mais conteúdo. A gente vai reduzir conteúdo, né? Seria uma forma simplória de ver isso. Como começa a engajar e funcionar, espera-se mais. Você tem que entregar mais. Agora, existe meio com melhor custo-benefício do que produzir conteúdo para o público interno, que é o seu público. Assim, eu acho que é uma das fórmulas com melhor... Se a gente compara com publicidade externa, com volumes altos, ali é você ter uma equipe dedicada de conteúdo para produzir aquilo, seja agência, seja com o apoio da Dialog para produzir... Se você perceber o valor que aquilo, o ROI que aquilo traz, e aí a gente pode falar disso aqui mais adiante, é muito grande, porque você passa a ter o público com senso de pertencimento, gente que fala em seu nome, gente animada ao acordar e despertar e trabalhar. Não é só isso, tem remuneração, tem mil coisas, né? Vamos cair na real, mas é isso também, porque é a forma que você vive a empresa. Você fala que os números que você falou, principalmente no início, né? Você tem um alcance de 800 mil pessoas, basicamente. Aí exatamente. Eu tô pensando, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista do resumido, se eu tenho um conteúdo resumido nessa rede de 800 mil, isso transforma o tamanho do podcast. Então você tem uma audiência ali quase que cativa, em que você pode ajudar essas pessoas. Então, isso aí começa a me interessar, né? Como é que a gente produz conteúdo para isso? Não tem uma oportunidade muito grande. Uma das coisas que você falou antes aqui, e eu quero perguntar especificamente sobre isso, nano-learning, por exemplo. Sim. Como é que isso se dá? Vamos fazer isso, pô. Vamos começar a fazer conteúdo pra rede. Vamos fazer isso. Acho que tem muito... Isso que eu acho que é a soma maravilhosa. No final das contas, a Dialog é a plataforma. Ela é tecnologia. Por mais que eu avance, fique o rei da IA, vai ter, né, a serviço das pessoas. Sim. É uma plataforma. Precisa de conteúdo, precisa de alma, precisa de coisa interessante. Vai precisar. Então, um dos caminhos possíveis, que a gente sabe e acredita, é ter bons parceiros de conteúdo. Porque as empresas precisam disso, né? Então é muito natural. Como o nosso foco é muito em dar inteligência e dados, eu tô 100% focado nisso. Mas conectar ali e oferecer um bom conteúdo como resumido, tem interesse, tem certeza. Exato, porque eu vejo... Customizado, fechado. Eu faço coisa para empresas, normalmente de letramento digital, ensinar um pouco mais sobre inteligência artificial, como funciona, quais são os riscos e tal, e eu vejo esse universo inteiro nesse aspecto de nano-learning, que é uma coisa que eu estava acompanhando também. Você podia falar um pouco mais disso, né? Você já aplica isso, né? Eu já vejo clientes fazendo muito nosso EAD. Como é isso? Eles fazem isso para equipes específicas, formatos pequenos. Isso tem muita demanda. A gente vê, né, não é nem só na Dialog, no mercado, né? Acho que você conhece também do tema um pouco. Assim, vem crescendo muito. Eu vi que ano passado cresceu 30% o conteúdo nesse sentido, mais formatos menores. A gente vê, de novo, estudos... Que é o quê? É coisa bite size? É conteúdo curto para você aprender aos poucos? Aos poucos, no total, no máximo 5 minutos, pílulas muito específicas para você envolver as pessoas. E o que eu acho legal é que pode ser on the go, vamos dizer assim, ao longo da jornada. Então, o cara entrou, vamos supor, uma vida de alguém que abriu ali seu aplicativo da Dialog no dia a dia na empresa qualquer grande, e a gente tem ali, aí tem um conteúdo que ele viu, já passou por esse treinamento? E aí tem uma pílula que ele faz ali antes do almoço, mas ele pausou, aí daqui a pouco à tarde faz um pouco. Ele tem até sexta para fazer isso. Pode estar até conectado com alguma gamificação, né? Você pode conectar isso com notícias. Pode pegar um assunto de um tema, sei lá, vou dar um exemplo... Primeiro veio na cabeça, questão de bet, apostas esportivas, que tem uma questão de saúde mental, digital e tal. Você pega uma notícia dessa e você pode trazer o funcionário para dentro para fazer ali um mini curso sobre,
quer jogar, joga, mas esse aqui é o risco, é assim que funciona, por exemplo. Eu acho fantástico nisso. Uma outra ideia que me veio aqui agora. Imagina alguém com a curadoria, como você tem do... Você já faz uma curadoria que tem uma alta audiência, eu sou a audiência cativa sua. Opa, eu sei que tem qualidade. Imagina isso para as empresas que precisam decifrar, explicar numa linguagem fácil para os seus funcionários, para os seus 30 mil funcionários, como são vários clientes que eu tenho, 20 mil, 40 mil pessoas. Eu preciso explicar essa tecnologia complexa de maneira fácil. Como é que eu faço isso? Imagina se você consegue ter um podcast ou uma versão resumida curada a cada 15 dias, mensal, semanal, que seja. Que o presidente vai conversar... Você está montando um negócio? Acho que estão fazendo business plan aqui na Paralela. Não, achei a ideia muito boa. Eu acho muito assim, porque... Precisa simplificar as coisas. O que mais me impressiona mesmo é isso. A gente está falando de audiência. Tá falando de um volume de gente. A audiência tem interesse brutal para trás, exatamente. Você vai provocar conversas com isso e vai educar e vai ensinar. E numa forma fácil, porque no final são pessoas, né? Que querem consumir da maneira que a gente consome resumido, por exemplo. De maneira fácil de entender, não é um grande esforço. Eu ouço você na academia, às vezes, eu ouço você eu vejo em diferentes formatos e é fácil de ver. As empresas não conseguem ter essa relação, muitas vezes. Elas têm inovações maravilhosas que passam para o público interno, como muitas vezes um PPT, numa live. Por que não tornar aquilo... O mundo mudou, todo mundo é um produtor de conteúdo e todo mundo aprendeu a consumir conteúdo. Isso é a grande transformação para mim, né? As pessoas todas... qualquer pessoa hoje em dia pega um telefone, tem noção de enquadramento, tem noção do que o vídeo bem editado. Você pega o CapCut, é uma coisa impressionante. As pessoas sabem editar vídeos hoje em dia. Era uma coisa que há 5 anos, você entregasse um telefone, um bruto para alguém editar, um material bruto não editado, a pessoa não ia saber o que fazer com aquilo. E agora, meio que qualquer um pega e tem uma noção e foi aprendendo por osmose, né? É isso. De tanto assistir. E se você mergulha na realidade das empresas, a gente tem 200 clientes, então é difícil estar por dentro e a par de 200 clientes, mas quando você pega algumas e você vai e vê como o Arcelor, que eu comentei, e tantos outros que a gente tem aqui, Casas Bahia, é uma cultura e uma comunidade, como você falou, que eles têm, maravilhosa, que tem suas culturas, claro, com todas as prós e contras de cada empresa, mas você consegue se envolver, você consegue descobrir exatamente o que cola. Então é muito o que você falou, é a tecnologia ajudando a ver o que é a demanda, que tipo de conteúdo e um bom conteúdo atrativo. Essa dupla tem tudo para ser bombástica, né? Porque você tem um interesse mensurado, não é achado. Antigamente, na minha vida de agência, sempre amei trabalhar em agência. Mas tem uma coisa que faltava muito pra gente, era ter dados, né? Fizemos uma campanha de comunicação interna pro cliente tal, já estive desse lado do balcão. Funcionou? Tem que fazer uma pesquisa depois, perguntar o que eles acharam, 17% de resposta. Você não tem. Aqui é on the go, o tempo todo. Um monte de gente me pede para ter um aplicativo do Resumido. A gente não consegue fazer esse aplicativo adaptado para uma comunidade do Resumido. Bora fazer a comunidade Resumido. Pode ser legal, a gente bota conteúdo, interage, aprende um monte de coisa, em vez de ficar solto em algum lugar. Boa, muito bom. Parece uns interessantes. Tem mais um negócio. Tá ficando bom isso aqui. Bom, beleza, Hugo, demais aí. Obrigado pelo papo, parabéns aí pela Dialogue, eu achei muito interessante. Bom, já tivemos várias conversas aqui, eu quero continuar. Eu tô de olho nessa audiência aí, isso é muita gente. Bora. Vamos pensar. Todos. E seu público é bom, quero esse público deve estar espalhado em boas empresas aí, mesmo. Talvez clientes e potenciais clientes, né? Então, muito obrigado pelo espaço, sou fã do teu Resumido, você sabe disso há tempo. Obrigado. É uma honra estar aqui, obrigado. Valeu, Hugo. Valeu. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque e o Cauê Marques, que coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que conta com animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.